Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez com o estudo da nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé de Westminster. E nesta oportunidade nós estudaremos o capítulo 26. Durante este ano, os estudos da Confissão continuarão com a colaboração, a cooperação do Seminário Presbiteriano do Norte. Nós somos gratos por isso. E às segundas-feiras, como tivemos na segunda próxima passada, foi um professor do seminário, Dr. Stefano. Hoje, a quarta-feira, nós receberemos um seminarista, o nosso irmão Marcos. Ele é originalmente da primeira igreja presbiteriana em Estância, Sergipe, e aqui em Recife ele trabalha estagiando na igreja presbiteriana Memorial da Imbiribeira, uma igreja do nosso presbitério. Uma grande alegria receber o seminarista Marcos. Desejamos que o Senhor nos fale através dele, que então reúna a sua família e participe conosco deste momento de estudo em nossa confissão de fé. Graças e paz, irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial de Piedade. Uma alegria estar esta noite, compartilhar assim com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem colocado em meu coração desta feita, atendendo um convite assim carinhoso do pastor Isaac, nosso amigo aqui no Seminário Presbiteriano do Norte, para tratar de um assunto da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21. Sei que a igreja está estudando a confissão de fé e louvo a Deus pela vida da igreja, e o faço assim na pessoa do pastor Alfredo Oliveira, titular dessa igreja, que tem assim orado, buscado, pregado a palavra e, é claro, insistido na caminhada de crescimento espiritual na vida das suas ovelhas, e de forma muito especial estudando a confissão de fé de Westminster, um instrumento extremamente importante dentro das nossas igrejas reformadas e de forma especial na Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos orar? Vamos orar. Convido os irmãos nesse momento. Sei que nesse momento de pandemia estamos nas nossas casas, mas nada melhor do que meditarmos na palavra do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti neste momento em que vamos iniciar o estudo neste capítulo 26 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da comunhão, Senhor Deus, dos santos. E a nossa intenção e o nosso desejo é, de fato, compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que assim possamos exercitar dentro das nossas igrejas, na vida prática, Senhor Deus, com os irmãos, na comunhão diária e na lida dentro da igreja, Senhor Deus. Fala ao nosso coração, conduza-nos por meio do Teu Santo Espírito, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Queridos, John Bevere, ele escreveu um livro intitulado Assim Diz o Senhor. E um dos capítulos deste livro, ele trata de comunhão. E tem uma ilustração muito prática, bem apropriada para este momento que nós vamos começar a abordar, falando sobre comunhão dos santos, do capítulo 26 da Confissão de Westminster. Ele ilustra que ali na Inglaterra, onde haviam várias igrejas, e muitas igrejas anglicanas, presbiterianas, igrejas católicas, existia uma igreja evangélica em que os cultos começavam cedo da manhã, um pouco mais cedo do que o normal, quando os cultos nos domingos, nos finais de semana aos domingos, começava por volta de 9 horas, essa começava por volta das 7 horas da manhã. E ele relata que um jovem de aproximadamente 12 anos de idade saía da sua casa, andava mais ou menos uns 12 quarteirões até chegar na igreja, naquele período de agosto a final de outubro, muito frio na região de Londres, na Inglaterra. E seguidamente o jovem, domingo a domingo, ia para a igreja. E um presbítero que ficava na porta já tinha observado a presença daquele jovem várias vezes.
E esse presbítero, pela experiência dele, em um desses momentos em que o jovem estava adentrando a igreja, ele se aproximou para conversar porque ele não conhecia ele ainda. E perguntou para ele de onde ele vinha caminhando esses quarteirões todos que ele caminhava, se existiam igrejas próximas da residência. Ele disse que sim. Ele perguntou novamente se ele conhecia alguma dessas igrejas que ele havia afirmado que existia. Sim, que ele já havia, inclusive, estado em algumas igrejas e participado dos momentos de culto, de ministração da palavra, de estudo. Aí o presbítero perguntou para ele: e por que você, vindo numa temperatura tão baixa, domingo a domingo, bem cedo da igreja, sozinho, por que você não escolheu estar nessas igrejas mais próximo da sua casa, né, em detrimento desta que é tão longe do local onde você mora? E ele disse de forma muito clara e direta para aquele presbítero: é porque nesta igreja, mesmo andando 12 quarteirões da minha casa para cá, mesmo sendo assim, essa temperatura tão baixa como nós temos visto aqui na cidade de Londres, mas aqui é o local em que eu encontro comunhão. Aqui é o local em que eu sinto a presença do Senhor. Aqui é o local em que eu gosto de estar. Quando nós olhamos manifestações como essas, né, desse jovem, e tentamos entender um pouco sobre a comunhão, nós vamos chegar a uma conclusão bem rápida, que em muitas circunstâncias, pessoas, irmãos, igrejas de uma forma geral, eles estão promovendo eventos, ativismo religioso, com o objetivo de tentar agregar, tentar passar essa ideia de comunhão entre as pessoas que fazem parte de uma mesma comunidade cristã. Nós sabemos que isso é um equívoco, é uma forma, de certa forma, até despretensiosa, mas que não chega a um resultado concreto. Porque a comunhão dos crentes, tanto numa igreja local, quanto em toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, em todos os lugares, é resultado do esforço ou da criatividade, é resultado unicamente do esforço da obra redentiva do Senhor Jesus. É claro que o homem, ele tem a sua responsabilidade para manter a comunhão que a igreja é apresentada e vem pela obra do Espírito Santo do Senhor, pela obra de Cristo. Assim, a Constituição de Fé de Westminster, mais precisamente no capítulo 26, ela nos traz 3 seções. A primeira delas nos fala o seguinte: acompanhe a leitura da primeira seção do capítulo 26. Nos fala assim: todos os santos que pelo Espírito de Deus e pela fé estão unidos a Cristo Jesus, seu cabeça, têm comunhão com ele nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Versículos, né, e textos que são apresentados. 1 João, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, Efésios, capítulo 3, 16 a 19, e outras referências também. E continua o texto: e estando unidos uns aos outros em amor, participam dos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior quanto no homem exterior. Aqui nós pegamos uma ilustração, uma citação de Archibald Rodd, ou Dr. Rodd, como é muito conhecido. Ele, comentando a Constituição de Fé de Westminster, nos fala que comunhão é necessariamente nesta ordem. É um intercâmbio mútuo de ofícios entre as partes, a qual emana de um princípio comum em que se acham unidas. A natureza e o grau da comunhão dependerão da natureza e intimidade da união da qual ela procede. E a pergunta é: que ofícios sustentam a nossa comunhão? De fato, o que proporciona, o que nos leva a termos
efetivamente essa comunhão? E vamos chegar à resposta direta e objetiva que os ofícios de Cristo são tudo que diz respeito à obra de salvação que ele realizou. Todos os seus atos redentores, desde sua encarnação até sua ascensão e glorificação. Então, para estarmos, irmãos queridos, unidos uns aos outros, nesta comunhão a qual a confissão está nos falando, nós precisamos antes estarmos individualmente unidos a Cristo. Sem essa união, nós não podemos falar em perfeita comunhão. Se formos observar, nós somos quais ramos ligados ao tronco da videira. Um ramo pode estar distante do outro ramo, mas apenas em decorrência de espaço físico, mas estão ligados na mesma videira. Eles vão ser nutridos pela mesma ceifa, vão ser alimentados, portanto, pelo mesmo produto, pelo mesmo ente, pela mesma estrutura, apesar de estarem separados um dos outros. Então, a nossa união com Cristo, ele vai dar a constituição, a confissão está nos falando, nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Paulo, falando à igreja de Coríntios, nos fala isso de forma clara. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então não pode haver comunhão fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esta união, ela é direcionada pela obra redentora do Senhor. Nós fomos alcançados ainda quando éramos homens naturais. Fomos regenerados. E uma vez regenerados, tocados pelo Espírito Santo, fomos conduzidos assim ao arrependimento e convertidos para caminharmos na presença do Senhor, reconhecendo Cristo como nosso único e nosso suficiente Salvador. Então, nossa união com Cristo se dá nas graças, se dá nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. É isto que a primeira sessão da confissão de fé está nos falando. E mais ainda, Paulo falando ainda à igreja de Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13, ele nos diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Com isto nós temos a clara evidência de que fora de Cristo não há comunhão, não há relacionamento entre irmãos. Nós só podemos entender a comunhão sobre este vínculo que é-nos apresentado de forma direta. A nossa comunhão é com o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Efésios capítulo de número 3, Paulo novamente falando a igreja do Senhor, agora a igreja de Éfeso, capítulo 3 de Efésios, versículo 16 e 17, ele nos diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, a eu, a você e a igreja do Senhor de uma forma geral, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então a nossa caminhada de fé, uma vez alcançado, ele nos impulsiona a vivermos em amor consolidado para uma única direção, a fim de que nós possamos reproduzir aquilo que Cristo de fato nos mostra como referência. Amor, comunhão, relacionamento fraterno entre irmãos. E nós temos que entender, irmãos, que os teólogos, de uma forma geral, quando falam desta união em Cristo, e Cristo sendo a direção e sendo cabeça, eles apresentam dois aspectos que chamam nossa atenção. Eles chamam
esta união de união federal e representativa. Cristo é a cabeça federal, a cabeça federal, e por isso opera no seu corpo, no corpo da igreja. Então, tudo o que Cristo tem e ele vai comunicar à sua igreja, assim como a cabeça se comunica ao corpo, ou seja, há uma direção, Cristo é a cabeça, Cristo é a união federal, e ele se comunica com o corpo de forma que tudo que possui no sentido de alimentar, de nutrir, de regenerar, de transformar, haverá de acontecer para a obra redentiva do plano gracioso do Senhor. E temos que tirar algo a limpo aqui. É claro que não estamos falando aqui de nos tornarmos divinos como Cristo, como Ele é. Não estamos falando isso. Está fora de convicção, mas que participamos de sua glória, tais quais convidados participam das honras de um anfitrião. Nós somos convidados para nos podermos desfrutar daquilo que foi preparado para os seus. Por isso, comunhão dos santos. Por isso, comunhão daqueles que foram separados para caminharem na presença do Senhor. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos compreender um pouco mais isso. Capítulo 4, versículos 15 e versículo 16. Paulo fala à igreja: mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, por isso, nossa união com Cristo, ela é vital e ela é espiritual. E essa graça nos é comunicada por meio do seu Santo Espírito, que habita e que opera nos membros do corpo de Cristo, na minha vida e na sua vida. Agora, observe bem, diante daquilo que nós lemos com relação a esses santos que vão estar presentes pelas graças, né, pelas bênçãos, por tudo aquilo que Cristo promoveu. E nós temos que tirar dúvidas ou explorar aquilo que é nos apresentado pela Confissão de Fé de Westminster. A pergunta: e que fundamento é esse que nos une ao Senhor Jesus na direção do Santo Espírito? Esse fundamento existente entre o verdadeiro crente e o Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, repousa no eterno propósito de Deus, no eterno propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está na Bíblia mostrando para a gente, mas no decreto da eleição. Paulo, novamente, Efésios capítulo 1, versículo 4, nos fala isso. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, esse fundamento para que nós possamos viver em comunhão, alcançados em Cristo e transformados para o louvor da sua glória, é a eleição eterna. Aconteceu, portanto, nos tempos pretéritos. Ao tempo em que existe o decreto da eleição, existe também o eterno pacto da graça medianeira de seu povo, tratando com o cabeça em relação aos membros e com os membros em relação ao cabeça e promovendo sua salvação nele. Existe, assim, um alcance que transforma para que nós possamos caminhar em vida de santidade que nos una, que nos fortaleça, mas que nos torne cada vez melhor como cristãos e como servos do Senhor. Tudo isso se refletirá nos membros do corpo, tudo que nós estamos falando, os quais irão viver unidos nesse precioso amor com Cristo, participando das bênçãos e das graças. A pergunta que nós precisamos fazer, além disso, qual responsabilidade particular pesa sobre cada crente? Conforme Efésios 4, versículo 3. O que o texto nos fala? A pergunta, para que você, meu irmão querido, possa refletir.
além do que nós estamos falando aqui, na comunhão que só existe na presença quando nós estamos de fato, vinculados a Cristo pelo Espírito Santo, transformados, edificados para o louvor da sua glória. Além disto, qual responsabilidade particular pesa sobre cada crente? Efésios 4:3 nos fala assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o que cabe a mim como servos do Senhor? A igreja, como comunhão dos santos, como comunidade dos santos, cabe-nos esforçar-nos diariamente, continuamente, para que a nossa vida ela esteja diante do Senhor como Ele deseja que seja, ou seja, nos preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tudo que buscamos, tudo que é nos colocado, através da sua palavra, da Escritura Sagrada, do texto bíblico, e que Cristo nos condiciona também, é para que possamos viver em paz, viver em comunhão, viver, portanto, num relacionamento em que existem diferenças, existem pessoas de diversas formas, mas o vínculo tem que ser o vínculo da paz. O que nos mostra que não devemos jamais permitir que sentimentos separatistas e discriminatórios sejam vistos dentro da Igreja do Senhor. Tudo que pode, assim, depor contra o equilíbrio da Igreja, contra a comunhão dos santos, contra efetivamente uma boa vida de comunhão na casa do Senhor, deve ser colocado por terra. Não devemos jamais permitir que sentimentos separatistas, discriminatórios, preconceituosos sejam semeados, sejam cultivados, sejam assim alimentados dentro da igreja. Tudo isso acaba sendo apresentado como depreciativo, como algo que desagrega, que separa e que pode trazer certamente muitos e muitas dores para o corpo da igreja. A segunda seção da Constituição de Fé, no capítulo 26, Confissão de Fé de Justamente, no capítulo 26, nos fala assim. Começa nos trazendo essa abordagem. É impossível que nossas reuniões promovam a comunhão. Nós vimos isso ainda há pouco. Pois, como vimos, a comunhão é resultado da obra de Cristo e do Espírito Santo em nós. Mas nós, conforme olhamos também, devemos, assim, caminhar no sentido de preservar, de cumprir a nossa parte. Compete a cada membro do corpo de Cristo empenhar-se para erradicar quaisquer elementos danosos no seio da Igreja de Cristo. Nós devemos nos esforçar com diligência, e essa diligência é dedicação imediata, algo que tem que ser já, agora, para banirmos do nosso meio elementos e situações que possam atrapalhar nossa comunhão com Cristo e com os irmãos. O pastor Hernandes Dias Lopes, no ano de 2006, ele publicou um livro intitulado Piedade e Paixão. E dentro desse livro, ele, falando sobre amor e perdão, ele cita Stanley Jones. E Stanley Jones, quando se manifesta dentro desta caminhada de fé, dentro de uma vida de comunhão, ele nos diz assim: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas o subcristianismo. Ele se reporta àquelas pessoas que estão na igreja, os irmãos apresentados como irmãos, como ovelhas, que estão sendo pastoreadas, mas, na verdade, são inimigos do povo de Deus. Mas, na verdade, a caminhada é uma caminhada que não é uma caminhada edificada através da palavra e sustentada pelo poder do Espírito Santo em Cristo Jesus. Não acontece isso. O maior perigo que Stanley apresenta não está fora da igreja,
está dentro da igreja, congrega com os irmãos, convive assim na comunhão dos santos. A segunda sessão do capítulo 26 da Confissão de Fé, que nós estamos tratando sobre comunhão dos santos, ele nos fala assim: os santos são, pela profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribuem para a sua mútua edificação. Aí cita os textos, Hebreus 10, 24, 25, Atos 2, 42, 46 e seguinte. Bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas várias habilidades e necessidades. Esta comunhão, conforme Deus ofereceu ocasião, deve estender-se a todos aqueles que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. É lamentável, queridos, como muitos que um dia professaram sua fé diante da igreja, mas não se mostram nem um pouco preocupados em cumprir os votos que fizeram com a igreja, que fizeram não somente diante da igreja, mas diante do Senhor. A seriedade com que devemos cumprir a nossa real intenção, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser vista e ela tem que ser publicada. Aqui na abordagem, na segunda sessão da Confissão de Fé, no capítulo 26, vai ser tocado num ponto muito importante para todos os crentes: a comunhão no culto público e a vivência dessa comunhão no dia a dia. A comunhão no culto público. Todas as reuniões da igreja, elas devem ter como propósito maior promover os crentes. Promover aos crentes e membros da igreja condições de se aprofundarem mais no conhecimento do ser de Deus. E isto só é possível mediante a pregação da palavra e o ensino da palavra de forma fiel, de forma correta. Louvável é a direção e a iniciativa do pastor e do conselho da igreja em ter estudos voltados para a confissão de fé de Westminster, assim como para os catecismos. Uma maravilha isso, porque nos traz assim a instrução que puritanos, reformados, antigos, que nos antecederam nesta caminhada de fé, já tinham essa preocupação e brigaram e lutaram e alcançaram aquilo que para nós agora, no estudo, na meditação, segue como uma regra de sobrevivência. Nada fora da mediação daquilo que a palavra de Deus apresenta como verdade, como regra de vida, porque tudo está devidamente amparado conforme os princípios que norteiam a palavra do Senhor. No culto público, todas as reuniões da igreja devem ter como propósito alimentar o seu rebanho, edificar a igreja para crescimento, a fim de que, crescendo, se alimentando com o alimento apropriado, indo na fonte correta, onde este alimento é através da palavra verdadeira, fiel e que vem do Senhor, vai nutri-los a ponto de saber exatamente a direção, o caminho e a forma que devem viver. Para as igrejas reformadas, o ponto central e momento máximo de nossas vidas é o culto público, quando nós nos reunimos para louvar a Deus. Os crentes, assim, eles não devem se descuidar dos cultos e dos outros serviços espirituais, pois todos contribuem para a mútua edificação. Assim nos fala o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às obras. Não deixemos de nos congregar, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Existe aqui um caráter muito claro da obrigatoriedade. Obrigatoriedade de quê? Obrigatoriedade de
estar presente na casa do Senhor, estar congregando, para que nós tenhamos, de fato, esse relacionamento de comunhão. Mas ele nos fala também algo que tem que tocar o nosso coração, que nós devemos estimular, né? Estarmos estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. Ao amor, que é aquele vínculo da perfeição, que vem do próprio Senhor, que nos alcança e que, em referência a Ele, nós devemos reproduzir, a fim de que alcance tantos quantos pudermos alcançar. Agora, quanto a congregar, tem um caráter da obrigatoriedade. É necessário, meu irmão. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, quando nós nos afastamos, quando nós deixamos de estar junto com os irmãos, nós sentimos a falta. Nós observamos que algo diferente está acontecendo. O que fazer? A estratégia está sendo montada, já está sendo desenvolvida, já está sendo praticada, vivida. São as ministrações, os estudos, utilizando a tecnologia, as plataformas, o YouTube, né? A internet de uma forma geral. E na medida do possível, quando os irmãos já puderem receber visitas, ainda em tempo de isolamento, os pastores, os presbíteros, os irmãos irem nas casas e ter aquela conversa próxima, orar. É isso que nós devemos fazer. Mas a obrigatoriedade nos é apresentado aqui de congregarmos. Nós devemos congregar, nós devemos estar na nossa igreja, nós devemos semear isso, nós devemos passar para os nossos filhos, nós devemos estimular aquelas pessoas que por alguma razão gostam tanto dos cultos à distância e se acham tão cômodas que não vão à igreja, porque para eles não faz diferença. E tem uma diferença muito, muito grande, né? Na comunhão, tem uma diferença que faz muita diferença. É a presença dos irmãos, é aquela atmosfera, né, de reverência solene, em que podemos, assim, ler a palavra com toda a comunidade, orar de forma coletiva, cantar louvores com toda a igreja. Essa atmosfera, nós não conseguimos nos cultos online, à distância, pela internet. O caráter da obrigatoriedade, ele coloca aqui quando exige a necessidade de congregarmos. Mas tem um outro caráter, e eu falei ainda há pouco, mas vou repetir, pela necessidade que as nossas igrejas têm, caráter da obrigatoriedade do voto, assim como do congregar, falei ainda há pouco, do voto assumido diante da igreja. Quando nós somos recebidos na igreja presbiteriana como membros e assumimos um compromisso e o fazemos de público e depois passamos pela profissão de fé, por batismo, e isto exige um compromisso. O compromisso em adotar as Escrituras como regra de fé e prática, o Antigo e o Novo Testamento, como sistema expositivo de doutrina e prática, a confissão de fé e os catecismos maior e breve também, nós assumimos esse compromisso. Nós assumimos o compromisso de respeitar as autoridades eclesiásticas da nossa igreja, assim como ser dizimista. Nós não podemos nos furtar a isso. Ser fiel, queridos irmãos, é honrar ao Senhor consagrando a vida a Deus e esforçar-nos em uma vida de comunhão na presença contínua do Senhor. É um esforço diário, é um esforço constante, é um esforço para a vida toda. Deus escolheu para si um povo eleito na eternidade e em nome de Cristo Ele congregou este povo na igreja, separou este povo e chama este povo de comunidade santa. Chama de santo porque ele está separado para viver em vida de consagração diante do Senhor. Quando nós olhamos o joio e o trigo, eles estão juntos e crescem e acabam sendo
confundido porque são misturados, né? Quando nós olhamos o joio e o trigo, né, e misturados, nós olhamos para a igreja invisível, para a igreja visível, né? Somente Deus conhece seus filhos e os chama à verdadeira comunhão. Primeiramente, ele chama consigo e depois ele chama a comunhão entre os verdadeiros eleitos. Somente os eleitos, eles podem ter uma verdadeira comunhão entre si. Pois o amor de Deus não consiste em sentimentos, mas em atos práticos, que somente são transmitidos aos eleitos regenerados. 1 João, capítulo 4, versículo de número 19, ele nos fala assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não podemos de forma nenhuma amar aquela pessoa da igreja, o irmão, por mais diferente que ele possa ser, por mais diferente que as manifestações dele possam ser apresentadas. Nós amamos ele porque Deus nos amou em Cristo primeiro. Então nós falamos de forma clara que este culto, esta comunhão na vida da igreja, ela se apresenta no culto público. O primeiro aspecto. O segundo, na vivência diária dessa comunhão. Vai se apresentar na vida diária algo diferente. Nós devemos demonstrar ter uma verdadeira comunhão uns com os outros quando carregamos os fardos uns dos outros. Quando a dor de um é a dor do outro. A necessidade de um é suprida pela habilidade e recurso que Deus deu ao outro. Isso nos fala 1 João capítulo 3, versículo 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha só o que o texto da Constituição que nós lemos na seção 2ª nos fala. Essa comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Quando o texto nos fala isso, está nos reportando à Igreja Universal ou Igreja Católica, que está espalhada por toda a face da terra. Onde tiver alguém necessitado e que invocar a ajuda em nome do Senhor Jesus, ele deverá ser recebido, ele deverá ser alcançado, ele deverá ser suprido, ele deverá receber até mesmo daqueles que têm tão pouco, mas abre o coração de forma generosa e piedosa para compartilhar com aqueles que nada têm. Como nós precisamos praticar isso nesses dias, né? Atos capítulo 11, versículos 29 e 30, nos fala de um período em que o povo de Deus está passando por necessidade. E aqui existem profetas. E esse capítulo, nos versículos 29 e 30, nos fala sobre esse profeta Ágapo, que ele vai falar sobre uma grande fome que vai acontecer naquela região, a região de Israel. Nos fala assim: os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Havia uma fome que se instalaria em toda aquela região e Ágapo previa a fome. Falou para os discípulos e para Paulo, e eles assim se estruturaram de tal forma que fizeram a coleta, levantaram as ofertas e supriram as necessidades daqueles que haveriam de passar por dificuldades. É uma chamada, assim, de amor em favor do próximo. É uma manifestação de fraternidade. Vivemos em um tempo em que a prática está nos mostrando a presença e a ausência dessa comunhão. Como nós precisamos manifestar de forma prática para compartilhar um pouco com aqueles que nada têm, que estão passando por muita necessidade. A terceira e última sessão do texto da Confissão de Fé de Westminster, do capítulo 26, sobre a comunhão dos santos, nos fala assim: esta comunhão que os santos têm com Cristo
não os torna de modo algum. Esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo alguns participantes da substância de sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer sentido. Afirmar uma ou outra coisa é ímpio e blasfemo. A comunhão que os santos mantêm entre si não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre os seus bens e possessões. Dois assuntos são tratados de forma muito claras aqui. O primeiro deles, a nossa união com Cristo não nos torna divinos, mas participantes de sua glória. Desde os dias dos apóstolos, os primeiros séculos aqui apresentado, sempre houve pessoas que pregaram uma união com a divindade, como se fosse possível nos tornarmos semelhante a Deus, como se fosse possível nós sermos da mesma essência e da mesma substância que o Senhor é. Um exemplo disso é a doutrina filosófica dos gnosticistas ou dos gnósticos, que pregavam que quando uma pessoa morre, seu espírito, que é puro, para eles o corpo não prestava, mas o espírito era puro. Então essa pessoa morre, o espírito que é puro se une a Deus. De sorte que Deus acaba sendo, no final das contas, uma massa gigantesca composta pelos espíritos dos homens. Isso não existe, isso é corrente filosófica, é grotesca e que é herética. Não tem sustentação aquilo que está sendo apresentado, porque nós não podemos ser parecidos com nossa estrutura, não se parece na natureza que somos com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Outro exemplo em nossos dias é a seita dos mórmons, que prega justamente isso. Você hoje é o que Deus foi um dia. Um dia você será o que Deus é hoje. Olha o absurdo. Tudo isso é heresia, é blasfêmia e impiedade. Nossa união com Cristo vai nos garantir o quê? Todas as bênçãos e glórias que poderemos desfrutar por meio dele. No Apocalipse, nós vamos observar do começo ao final do Apocalipse aquilo que acontecerá olhando anos, séculos para frente. E João, quando recebeu visões e revelações, ele recebe coisa maravilhosa. Ele não somente vê o juízo de Deus sendo consolidado dentro do plano redentivo, mas ele olhando o que nós estamos falando aqui, ele olha a partir do capítulo de número 20 até o final de Apocalipse, ele olha aquilo de maravilhoso que Deus tem para a sua igreja. Ele olha um novo céu e uma nova terra. Ele olha uma nova criação. Ele olha uma cidade santa que desce do céu e que é grandiosa e que vem assim sendo conduzida, ladeada por Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele olha esta cidade maravilhosa em que tudo é perfeito e que não existe mais tabernáculo, não existe mais igreja, porque o próprio Senhor é o perfeito tabernáculo. Ele haverá de permanecer eternamente conduzindo, glorificado, conduzindo a sua igreja. Nós, como igreja do Senhor, nesse tempo em que João está vendo essa maravilha, estaremos exclusivamente adorando, louvando e bendizendo a Deus. É um tempo perfeito. É isto que nós estamos falando aqui. Nossa união com Cristo nos garante todas as bênçãos e glórias que poderemos desfrutar por meio dele. Paulo, falando à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 3, ele nos faz uma pergunta quando apresenta o versículo. Ele nos afirma ali que todas as bênçãos espirituais
com as quais Deus tem nos abençoado estão em uma única pessoa. Estão em Cristo. Residem em Cristo. Efetivamente em Cristo. Fora de Cristo, não existe vida, não existe bênção, não existe vitória e não existe glória. Em Cristo temos tudo isso e participamos de tudo isso. A segunda lição que o texto nos fala, ao tempo em que nossa união com Cristo não nos torna divinos, mas participantes de sua glória, essa segunda lição nos fala que a individualidade de cada crente não anula a comunidade de todos. A individualidade de cada crente não anula a comunidade de todos. O problema, nós devemos entender, é quando ela se transforma em individualismo. Há uma diferença muito clara entre individualidade e individualismo. A individualidade, ela se faz, a individualidade me faz quem eu sou. A individualidade, as minhas características, a minha personalidade, o meu jeito de ser. O individualismo é uma expressão carnal de egoísmo, de quem tem habilidades, de quem tem estrutura, de quem tem muitas das vezes recurso e usa para benefícios próprios. E muitas das vezes ainda vai oferir vantagem de outra forma em decorrência da estrutura, do status social, da condição em que se encontra. Isso significa individualismo, diferente de individualidade. O individualismo, ele vai impedir compartilhar o que eu tenho com os meus irmãos, especialmente os necessitados. Porém, a vida em comunhão não pode ser pretexto para que alguém viva desregradamente na esperança de que outros irmãos, em nome do amor cristão, empreguem seus bens e pertences para socorrê-lo. Então, em se tratando de um irmão necessitado, nós devemos socorrer. Em se tratando de um aproveitador, o mesmo deve ser exortado, repreendido, ele deve ser disciplinado. Observe o que a palavra de Deus nos diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Nos fala assim, Paulo, aquela igreja de Tessalônica, na segunda carta dele à igreja de Tessalônica. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. O texto aqui, ele relata o comportamento folgado dos crentes da cidade de Tessalônica. Eles entenderam errado o que Paulo lhes havia ensinado sobre a volta de Cristo. Na primeira carta à igreja de Tessalônica, os crentes achavam, pensando que Cristo voltaria naqueles dias, eles simplesmente deixaram seu trabalho e começaram a viver somente com o que tinham. Aos poucos, vários irmãos começaram a padecer necessidade e tornaram-se peso uns para os outros. E a situação ainda ficou mais delicada quando eles começaram a importunar até mesmo os não crentes. Os ímpios foram importunados pelos crentes, pela má compreensão da palavra do Senhor. Ou, muitas das vezes, para auferir algum tipo de benefício. Não trabalhar, ficar na costa do outro, se prevalecer de alguém que tem posses e assim descansar ad eterno, eternamente. Eles simplesmente diziam, não vamos mais trabalhar, pois o Senhor Jesus voltará a qualquer momento. Esse péssimo testemunho foi severamente repreendido por Paulo. E ele nos falou no texto, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Cada crente deve ser um fiel administrador daquilo que Deus lhe deu. Seja, meu irmão, fiel administrador daquilo que Deus proporcionou a você. Em caso de infortúnio, como pode acontecer, e nós estamos vivendo um momento como esse, em que entramos assim numa recessão, onde muitas pessoas foram desempregadas, outras tantas estão sendo mantidas pelo governo federal, estadual, municipal, passando por dificuldade.
sistema de saúde em colapso, nós estamos vivendo esse momento de infortúnio. Então, em caso de um infortúnio, então todos os crentes devem agir para socorrer em nome do amor. A ação que devemos fazer é nos solidarizarmos com aqueles que não têm ou têm pouco recurso, a ponto de mobilizarmos as nossas igrejas e trabalharmos com um único propósito: atender na medida das nossas possibilidades. Nenhum crente, por ser abastado, deve sentir-se constrangido a ter que repartir o que tem com os demais e ficar na mesma situação daqueles a quem ele foi constrangido a ajudar. Também não deve ser avarento e reter aquilo que ele deve compartilhar. A razão que nos é apresentado no texto que nós lemos aqui é que devemos seguir uma linha de comunhão, olhando para Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, como referência maior, e compartilhar. A comunhão dos santos é a comunhão daqueles separados por Deus para uma vida piedosa, para uma caminhada de consagração na presença do Senhor. Haverá momentos de dificuldade, sem dúvida nenhuma. Na igreja primitiva, logo nos primeiros séculos, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, 46, vai nos falar exatamente como aqueles irmãos viviam. Aqueles irmãos, eles viviam em comunhão, eles tinham a doutrina, eles partiam pão, eles semeavam de casa em casa e tudo o que eles possuíam era comum a cada um deles. Na medida que alguém precisava, era atendida dentro das possibilidades de cada um deles. E viviam bem, e viviam alegre. A comunhão dos santos deve ser essa, a comunhão para nos fortalecer na presença do Senhor. Aquele jovem que andava 12 quarteirões ali na cidade de Londres, com o único objetivo de chegar naquela igreja, para ouvir a palavra do Senhor, para orar ao Senhor, louvar e meditar em tudo aquilo que estava sendo apresentado, sentia uma enorme alegria no seu coração, porque ali ele era amado, ali ele se sentia amado. Não importava os 12 quarteirões, não importava a temperatura fria, baixa, não importava a tenra idade dele, o importante era estar com os irmãos e desfrutar daquele momento de comunhão dos santos. Que Deus abençoe a cada um de nós e que tenhamos a firme convicção no coração que Deus deseja que nós possamos viver uma plena comunhão com toda a sua igreja. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar. Obrigado por este momento tão especial, onde tivemos a oportunidade de meditar na Tua Palavra, de conhecer mais do Senhor e de que na caminhada de comunhão, Senhor, dos santos, o Senhor tem aquilo que é melhor para a sua igreja, que possamos viver unidos e unidos como irmãos, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e tendo nele, Senhor Deus, a razão da nossa vida. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.